No feriado de finados de 2019, Débora Santana, uma jovem mãe de 25 anos, viajou para a turística Caldas Novas em busca de um novo romance e um merecido descanso. A viagem, no entanto, estava prestes a se transformar em um pesadelo. Ao chegar na casa de temporada, um pedido casual de seu anfitrião a levou até uma pequena casinha nos fundos do quintal. O que ela encontrou lá dentro gelou sua alma. Não havia ferramentas, mas um colchonete sujo, uma alça de ferro chumbada no piso e uma corrente com cadeado. Naquele instante, Débora entendeu que não era uma convidada. Era a próxima vítima, e o tempo para escapar estava se esgotando. Esta é a investigação completa do segredo macabro escondido em um quintal comum e a fuga desesperada que expôs um predador. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Ano de 2019. Caldas Novas, Goiás. A cidade é um dos principais destinos turísticos do centro-oeste brasileiro. Seu principal atrativo são as fontes de águas termais. Durante feriados prolongados, a população local se multiplica. Hotéis, pousadas e casas de temporada operam com capacidade máxima. As ruas ficam cheias, o comércio se agita. Era este o cenário em novembro daquele ano. Neste contexto, uma jovem mãe chegou à cidade. Seu nome era Débora Santana. Ela tinha 25 anos, trabalhava como vendedora e criava sozinha uma filha pequena. Débora tinha planos para o futuro. Queria fazer um curso técnico em hotelaria. Buscava uma vida melhor para si e para a criança. A viagem para Caldas Novas era uma pausa em sua rotina. Ela viajou para encontrar um homem. O contato havia sido feito pela internet. A promessa era de um fim de semana de descanso e romance. O convite foi feito em 10 de outubro. A viagem foi marcada para o feriado de finados. Débora deixou sua cidade e sua filha com familiares. Percorreu a distância até Goiás com esperança. Ela acreditava na possibilidade de um novo relacionamento. O destino final era uma casa de temporada. O imóvel estava localizado no setor Itanhangá, um bairro residencial de Caldas Novas. A região é composta por casas de veraneio, muitas delas alugadas para turistas. Para Débora, a viagem representava uma oportunidade, uma chance de relaxar nas famosas águas quentes da cidade. Ela acreditava que o encontro seria seguro. No dia 2 de novembro de 2019, um sábado, Débora chegou ao endereço combinado. O relógio marcava 16 horas. A casa era simples, com uma fachada comum. Nada indicava perigo. O homem que a convidou, que se apresentava como Rafael, a recebeu. A conversa inicial foi normal. O ambiente parecia tranquilo. A cidade lotada ao redor criava uma falsa sensação de segurança. A casa tinha um quintal nos fundos. Era um espaço comum em propriedades daquele tipo. Frequentemente, esses quintais possuem uma pequena edícula ou um depósito. São usados para guardar ferramentas, materiais de piscina ou churrasqueira. Para Débora, aquele era apenas mais um detalhe da casa onde passaria o fim de semana. Ela não sabia que, em poucos minutos, sua percepção mudaria completamente. O que estava prestes a descobrir transformaria a promessa de um fim de semana relaxante no início de um pesadelo. A viagem para as águas quentes estava a ponto de se tornar uma luta pela própria vida. Débora Santana tinha 25 anos. Ela era vendedora. Sua rotina era dividida entre o trabalho e os cuidados com a casa. Mas seu papel principal era o de mãe. Débora criava uma filha pequena sozinha. Toda a sua vida era orientada por uma responsabilidade central: o bem-estar da criança. Cada decisão, cada hora de trabalho era pensada em função do futuro da menina. Ela não se contentava com o presente. Tinha um plano claro para o futuro.
O objetivo era fazer um curso técnico em hotelaria. A qualificação profissional representava a chance de um emprego melhor, com mais estabilidade e um salário maior. Para ela, a hotelaria não era um sonho distante. Era uma meta concreta para construir uma base sólida para sua família. A cidade de Caldas Novas, com sua forte indústria turística, representava o tipo de mercado que ela almejava. Amigos e familiares a descreviam como uma pessoa trabalhadora e focada. Sua determinação era a principal característica. Ela era uma jovem mulher que entendia o peso de suas responsabilidades. A viagem a Caldas Novas era uma exceção em sua vida disciplinada. Era uma oportunidade rara de cuidar de si mesma, de buscar uma conexão pessoal fora do ciclo de trabalho e maternidade. Ela via a viagem não apenas como um encontro, mas como um breve respiro de uma rotina exigente. No entanto, mesmo durante essa pausa, a proteção de sua filha era seu norte. A necessidade de voltar para casa, para sua responsabilidade principal, era uma força constante em seu pensamento. Essa força, o instinto materno de autopreservação para garantir o cuidado de sua cria, seria fundamental para os eventos que se seguiriam. Débora não era apenas uma turista em busca de lazer. Era uma mãe com um propósito claro, e esse propósito definiria suas ações nas horas seguintes. A origem da viagem foi um convite. A mensagem chegou no dia 10 de outubro de 2019, semanas antes do feriado. O remetente era um homem que se apresentava como Rafael. Débora Santana o conheceu por meio da internet. A comunicação entre eles se desenvolveu ao longo de dias. Ele a convidou para passar o feriado prolongado em Caldas Novas. A proposta era um encontro presencial para se conhecerem melhor. Após avaliar a situação, Débora decidiu aceitar. A viagem foi planejada. Ela organizou sua ausência do trabalho e os cuidados para a filha. No dia 2 de novembro de 2019, um sábado, ela partiu em direção a Goiás. Para ela, era o início de um fim de semana que prometia descanso. Exatamente às 16 horas, ela chegou ao endereço combinado. Era uma casa de temporada localizada no setor Itanhangá. O bairro era conhecido por abrigar imóveis destinados ao aluguel para turistas. Rafael a recebeu na porta. O comportamento dele era normal. Não havia nada em seu tom ou em seus gestos que indicasse perigo. A casa era simples, um imóvel padrão para locação. Débora entrou, deixou sua bagagem e observou o ambiente. Tudo parecia estar de acordo com o planejado. O fim de semana em Caldas Novas havia começado. Apenas 30 minutos se passaram desde a chegada de Débora. A conversa inicial foi casual, superficial. O homem a convidou para conhecer a área externa da casa. O quintal era um espaço simples, com um piso de cimento e um muro alto. Nos fundos do terreno havia uma pequena construção de alvenaria. Uma edícula, comum em casas de veraneio, usada geralmente como depósito. Rafael apontou para a estrutura. Ele disse que guardava carvão e outros itens para churrasco ali dentro. A explicação era plausível. Em uma casa de temporada, um depósito para esses materiais era algo esperado. Não havia, naquele momento, um motivo claro para a desconfiança. O comportamento do homem permanecia normal. Débora se aproximou da pequena construção. A porta era de madeira simples, com sinais de desgaste causados pelo tempo. A maçaneta era de metal, sem fechadura visível. Movida por um impulso, ela estendeu a mão. Talvez fosse simples curiosidade. Talvez quisesse apenas confirmar a história sobre o carvão. Ela girou a maçaneta de metal e puxou a folha de madeira em sua direção. A porta rangeu ao se mover sobre as dobradiças. Abriu-se lentamente, revelando um interior escuro. A luz do dia do lado de fora demorou a penetrar na penumbra. Um cheiro estranho, químico e abafado saiu do cômodo. O que Débora viu em seguida não eram sacos de carvão ou uma grelha de churrasco.
O que estava dentro daquela casinha mudou imediatamente o propósito daquela viagem. A luz do sol invadiu o pequeno cômodo. O espaço era mínimo, com paredes de alvenaria sem reboco e um piso de cimento bruto. Não havia janelas. A única ventilação vinha da porta recém-aberta. O cheiro químico, antes abafado, tornou-se mais forte. Era um odor penetrante, diferente de mofo ou umidade. No centro do piso, um objeto de metal quebrava a monotonia do cimento. Era uma alça de aço, grossa e em formato de meia-lua. Estava chumbada diretamente no chão. Parafusos grandes e visivelmente novos a prendiam firmemente à base de concreto. A instalação era sólida, permanente, não era algo improvisado. A peça foi projetada para suportar grande força. Presa a essa alça estava uma corrente. Os elos eram de aço pesado, industriais. A corrente era longa o suficiente para permitir algum movimento, mas curta o bastante para restringir uma pessoa ao centro do cômodo. Em sua superfície havia uma camada de graxa escura e sinais de uso. A extremidade livre da corrente terminava em um cadeado robusto de latão que estava fechado. Em um dos cantos do pequeno quarto, jogado sobre o piso sujo, havia um colchonete fino. A espuma amarelada estava exposta em vários pontos onde o revestimento de tecido havia rasgado. A superfície estava coberta de manchas escuras e de origem indeterminada. Ao lado do colchonete, um pano de chão encardido. Era a fonte do cheiro químico. O odor era forte, volátil, semelhante a um solvente ou produto de limpeza industrial. O cenário era inequívoco. Não havia sacos de carvão, não havia grelhas ou espetos, não havia ferramentas de jardim ou materiais de piscina. Cada elemento dentro daquela construção apontava para uma única função. A alça no chão era uma âncora. A corrente e o cadeado eram um meio de contenção. O colchonete era um leito rudimentar. O pano com cheiro químico sugeria um método para sedar ou incapacitar. As marcas no chão de cimento, ao redor da área onde a corrente alcançava, mostravam arranhões e riscos. Eram sinais de arraste recente, como se algo ou alguém tivesse sido movido à força naquele espaço confinado. Aquela casinha não era um depósito, era uma cela, uma estrutura montada de forma deliberada para manter alguém prisioneiro. Débora não estava no quintal de uma casa de temporada. Ela estava diante de uma câmara de cativeiro. O choque foi instantâneo, mas a reação externa foi nula. Débora sentiu o corpo gelar. A respiração ficou curta, mas seu rosto permaneceu neutro. O homem, Rafael, estava a poucos metros de distância, observando-a. Qualquer sinal de pânico ou medo poderia acelerar os acontecimentos. Ela compreendeu a situação de forma imediata e completa. Sua sobrevivência dependia de seu autocontrole. Seu instinto de sobrevivência superou o medo. A mente processou a situação com clareza. Ela precisava de ajuda, mas não podia pedi-la em voz alta. Precisava criar um registro, uma prova do que estava vendo. A única ferramenta que possuía para isso estava em seu bolso. Era seu telefone celular. Com um movimento deliberadamente casual, ela pegou o aparelho. Manteve o corpo virado para a casinha, como se ainda estivesse observando o interior com curiosidade desinteressada. O pretexto era simples: checar uma mensagem ou a hora. Para o observador, era uma ação corriqueira, indistinguível de um gesto de tédio. A tela se acendeu. Com os dedos trêmulos, mas firmes, ela abriu o aplicativo da câmera. O enquadramento foi rápido e discreto. Ela não levantou o telefone para mirar. Manteve-o baixo, em um ângulo que parecia natural. Um único clique capturou a imagem da alça chumbada no piso e da corrente grossa ao lado dela. O som do obturador do aparelho estava desativado. Nenhuma evidência sonora foi produzida. A fotografia estava salva. Imediatamente, ela abriu o aplicativo de mensagens. Selecionou um contato na lista. O nome era Camila. Era sua melhor amiga.
a pessoa a quem confiava sua vida e os cuidados de sua filha. Anexou a fotografia recém-tirada. Não escreveu nenhuma palavra. A imagem era a mensagem completa. Qualquer texto poderia ser interceptado ou gerar uma resposta imediata que a colocaria em perigo. Pressionou o botão de enviar. A barra de progresso confirmou o envio. Aquele ato, que durou menos de 10 segundos, foi a decisão mais importante de sua vida. A foto era agora uma prova digital, com registro de data e hora. Estava fora daquele quintal, em posse de uma testemunha confiável. Era a primeira peça do quebra-cabeça que chegava ao mundo exterior. Uma conexão vital com a segurança que ela havia deixado para trás. Um grito de socorro silencioso, enviado por uma rede de dados. Débora guardou o celular no bolso. Virou-se lentamente, afastando-se da porta da casinha. Forçou uma expressão de indiferença. Olhou para Rafael e fez um comentário trivial sobre o local. A normalidade era sua única arma. O jogo de aparências havia começado. Por fora, ela era uma visitante em uma casa de temporada. Por dentro, uma prisioneira planejando sua fuga. A fotografia enviada por Débora foi o primeiro alerta. Contudo, a verdadeira natureza da ameaça estava nos detalhes físicos daquela cela. Cada objeto encontrado na casinha contava uma parte da história. A investigação posterior analisou essas pistas-chave de forma metódica, transformando a intuição da vítima em evidência forense. A análise começou pela corrente de aço. O objeto era de uso industrial, com elos grossos e pesados, projetado para suportar tração extrema. Em sua superfície metálica, a perícia encontrou 2 materiais distintos. O primeiro era uma camada de graxa escura, aplicada de forma irregular. A substância servia para lubrificar os elos e, possivelmente, abafar o ruído do metal. O segundo material era de origem biológica. Eram partículas minúsculas de pele humana descamada, presas entre os elos e na graxa. A presença desses vestígios indicava que a corrente já havia sido usada para prender alguém. O atrito constante contra a pele de um prisioneiro anterior havia deixado sua marca. O segundo ponto de análise foi a alça de metal chumbada ao piso. A peça era robusta, fixada com 4 parafusos de expansão diretamente no concreto. 3 desses parafusos mostravam sinais de oxidação e desgaste, compatíveis com uma instalação mais antiga. O 4º parafuso, no entanto, era diferente. Sua cabeça de metal era brilhante, sem qualquer sinal de ferrugem ou corrosão. O perito Hugo, responsável pela análise da cena, confirmou a discrepância. O parafuso era novo. Sua instalação era recente. Isso demonstrava que a estrutura não era um vestígio abandonado do passado. Pelo contrário, ela recebia manutenção. Alguém havia se certificado de que a âncora estava segura e pronta para uso. A ação era deliberada e indicava planejamento. A terceira pista era o pano encontrado no canto do cômodo. O cheiro químico que Débora havia notado foi a primeira indicação. Em laboratório, a análise cromatográfica confirmou a suspeita. O tecido continha traços residuais de éter. O éter é uma substância volátil com forte efeito anestésico. Em concentrações elevadas, causa rápida perda de consciência. Seu uso em um contexto de cativeiro é claro. Serve para sedar a vítima, anular sua resistência e facilitar o aprisionamento. O pano não estava ali por acaso. Era uma ferramenta para a incapacitação. Finalmente, os investigadores examinaram o piso de cimento. Além da sujeira acumulada, a superfície apresentava um padrão de marcas e arranhões. Os riscos não eram aleatórios. Concentravam-se na área delimitada pelo alcance máximo da corrente. Eram marcas de arraste, consistentes com o movimento forçado de um corpo ou de um objeto pesado sobre o concreto áspero. As linhas no chão sugeriam luta, resistência ou o deslocamento de uma pessoa já inconsciente. Isoladamente, cada pista era suspeita.
Juntas, elas formavam um quadro completo e inequívoco. A pele na corrente provava o uso anterior em um ser humano. O parafuso novo provava a preparação recente do local. O éter no pano provava o método de subjugação. As marcas no chão provavam a violência física. A análise forense confirmou o que Débora sentiu instintivamente. Aquela casinha era uma cela de cativeiro ativa, preparada e que já havia sido utilizada. A próxima vítima seria ela. A análise forense confirmou a função da estrutura. A investigação precisava agora descobrir o propósito. As evidências físicas provavam o método, mas não revelavam o motivo. A resposta definitiva veio da análise de dados digitais e do cruzamento de informações. A casinha no quintal não era um local para um sequestro de longa duração. A estrutura não foi projetada para manter uma vítima por dias ou semanas. O local funcionava como uma cela temporária. Seu propósito era específico e pensado para ser rápido. O objetivo era a gravação de vídeos e a subsequente extorsão. O plano era um ciclo criminoso. O criminoso atraía as vítimas até a casa de temporada sob um pretexto social ou romântico. Uma vez no local e com a guarda baixa, a vítima era subjugada e aprisionada na pequena construção. Ali, durante o cativeiro, eram feitas gravações em vídeo. O material registrado mostrava a pessoa em situação de vulnerabilidade, presa e sob ameaça. Após obter as imagens, o criminoso usava o vídeo como ferramenta de chantagem. A exigência era por dinheiro, transferido de forma eletrônica. A ameaça era a divulgação do material para a família e contatos da vítima, ou mesmo a violência física. Débora Santana era a próxima pessoa naquele ciclo. A investigação concluiu que o plano contra ela estava em andamento. O convite, a viagem e a recepção na casa eram as etapas iniciais de um roteiro já executado antes. Ela seria trancada na casinha ao anoitecer daquele mesmo dia, 2 de novembro. O momento da descoberta não foi um acaso. Ela abriu a porta poucas horas antes de se tornar a prisioneira. A confirmação final do plano veio da análise do aparelho celular do suspeito. Peritos digitais recuperaram trocas de mensagens com outros contatos. Nessas conversas, o homem mencionava a preparação para sessões noturnas. O termo era um código para os períodos de cativeiro e gravação. As mensagens confirmaram a premeditação e a natureza repetitiva do crime. A reviravolta no caso foi a compreensão de que não se tratava de um ato isolado de violência. Era um negócio, um método de extorsão bem definido. A casa de temporada não era uma residência, era uma armadilha. O convite para as águas quentes era a isca. Débora não era uma convidada, era o alvo de um crime planejado, com hora marcada para acontecer. A constatação do plano criminoso eliminou qualquer dúvida. Débora sabia que seria a próxima vítima. O anoitecer era o prazo final estabelecido pelo criminoso. O pânico era uma reação natural, mas a necessidade de sobreviver foi mais forte. O instinto de proteção materna guiou seu raciocínio. Pensar em sua filha, que a aguardava em casa, transformou o medo em clareza. Ela precisava sair daquela casa imediatamente. A fuga, no entanto, não podia parecer uma fuga. Qualquer sinal de desespero, qualquer movimento brusco, poderia acelerar a violência. Ela estava em desvantagem física e em território desconhecido. A confrontação direta não era uma opção. A única saída era a astúcia. A solução precisava ser comum, uma desculpa trivial que não levantasse suspeitas. Precisava de um pretexto para cruzar a porta da frente e ganhar a rua. Ela se virou para o homem. Manteve a voz calma e o rosto neutro, controlando a respiração. Disse que precisava ir até um mercado ou padaria nas proximidades. A justificativa foi simples e direta. Vou comprar pão para o café da manhã. A desculpa era plausível. Era fim de tarde, um horário comum para essa tarefa.
A menção ao café da manhã também sugeria que ela tinha a intenção de voltar, de passar a noite ali conforme o combinado. Era uma manobra para desarmar qualquer desconfiança. O homem não questionou. A normalidade do pedido, apresentada com uma calma calculada, funcionou. Para ele, era um ato rotineiro de uma convidada se preparando para a estadia. Ele a deixou ir. Débora caminhou em direção à porta da frente. Cada passo era controlado, sem pressa. Ela pegou a chave, girou na fechadura e abriu a porta. Saiu para a rua e a fechou atrás de si. O som do trinco se fechando foi o primeiro som de liberdade. Ela estava do lado de fora. O plano havia funcionado, mas ela sabia que o perigo ainda estava a poucos metros de distância dentro daquela casa. Uma vez na rua, Débora não parou. A desculpa de comprar pão lhe deu apenas alguns minutos de vantagem. Ela não procurava uma padaria. Procurava uma autoridade. Seu objetivo era claro e urgente: encontrar ajuda antes que o homem dentro da casa percebesse sua ausência prolongada. As ruas do setor Itanhangá estavam movimentadas devido ao feriado, mas para ela, cada pessoa que passava era indiferente ao perigo que acabara de escapar. Eram 17 horas, exatos 30 minutos após ela ter aberto a porta da casinha. O tempo era um fator crítico. Enquanto caminhava de forma rápida, mas controlada, seus olhos varriam a rua em busca de uma viatura policial ou de um guarda. A sorte, ou o acaso, estava a seu favor. A poucas quadras de distância, ela avistou um veículo da Guarda Civil Municipal, GCM, parado em uma esquina, em patrulhamento de rotina. Sem hesitar, Débora se aproximou da viatura. Sua abordagem foi direta. Ela bateu no vidro do passageiro, chamando a atenção do agente que estava dentro. O homem que a atendeu era o Guarda Civil Municipal Salles. Ele baixou o vidro, esperando uma pergunta comum de um turista, talvez uma solicitação de informação sobre um endereço. O que ele ouviu foi completamente diferente. Débora explicou a situação de forma rápida e objetiva. Sua voz era firme, sem histeria, o que conferiu credibilidade imediata ao seu relato. Ela descreveu a casa de temporada, o homem que a convidou e a pequena construção nos fundos do terreno. Detalhou o que viu lá dentro: a alça de metal chumbada no piso, a corrente de aço industrial, o colchonete sujo e o cheiro químico forte que vinha de um pano. Para provar que não se tratava de um engano ou de uma fantasia, ela pegou seu telefone celular. Abriu a galeria de imagens e mostrou ao GCM Sales a fotografia que havia tirado minutos antes. A imagem na tela era nítida e inequívoca. Mostrava a alça e a corrente no piso de cimento bruto. Era uma prova visual que corroborava cada palavra de seu depoimento. O GCM Sales analisou a imagem e ouviu o relato com atenção. Ele não demonstrou dúvida. A combinação do testemunho coerente de Débora com a evidência fotográfica foi suficiente para que ele entendesse a gravidade da denúncia. Ele reconheceu os elementos de um crime em andamento ou prestes a acontecer. Sua reação foi imediata e profissional. Utilizando o rádio da viatura, ele contatou a central da Guarda Civil Municipal. Reportou a denúncia de um possível cárcere privado, fornecendo o endereço exato da casa no setor Itanhangá. Ele solicitou reforços imediatos para o local. A prioridade era garantir a segurança de Débora e planejar uma abordagem tática à residência para capturar o suspeito. Em poucos minutos, a denúncia solitária de uma mulher na rua se transformou em uma operação policial coordenada. Débora foi instruída a permanecer com a equipe em um local seguro para fornecer mais detalhes. O encontro com o GCM Sales foi o ponto de virada. A ação rápida e a decisão de acreditar na vítima foram fundamentais para a resolução do caso. O plano de fuga de Débora havia funcionado. Agora, a responsabilidade de agir pertencia à lei. A resposta ao chamado do GCM Sales foi rápida. Viaturas adicionais da Guarda Civil Municipal chegaram ao ponto de encontro em minutos.
Uma pequena equipe foi formada para a abordagem sob a coordenação de Sayles, que possuía o conhecimento direto da denúncia e da vítima. Débora foi mantida a uma distância segura, aguardando o desfecho da operação. O grupo retornou ao setor Itanhangá. A aproximação foi feita de forma discreta, sem o uso de sirenes, para não alertar o suspeito. Os veículos pararam a uma certa distância da casa e os agentes prosseguiram a pé. O plano era cercar o imóvel e realizar uma entrada tática, minimizando os riscos de fuga ou de uma reação violenta. Os guardas estabeleceram um perímetro ao redor da propriedade. As saídas da frente e dos fundos foram vigiadas. A casa permanecia em silêncio. As luzes internas estavam acesas, indicando que o ocupante ainda se encontrava no local. Com a situação sob controle, os agentes se aproximaram da porta principal. Eles anunciaram sua presença como autoridade policial e ordenaram que a porta fosse aberta. Após um breve momento de silêncio, o trinco girou. O homem conhecido como Rafael atendeu. Ele estava na sala de estar da casa, aparentemente aguardando o retorno de Débora. Sua surpresa foi evidente, mas ele não ofereceu resistência. Os guardas informaram o motivo da abordagem e deram voz de prisão em flagrante por suspeita de sequestro e cárcere privado. O suspeito foi algemado no local. Uma busca preliminar na propriedade confirmou o relato de Débora em sua totalidade. A casinha nos fundos estava exatamente como ela havia descrito. A alça, a corrente e o colchonete estavam lá, como peças de uma armadilha pronta para ser usada. A operação foi executada de forma limpa e eficiente. O homem foi conduzido para a delegacia de Caldas Novas para os procedimentos formais. A ameaça imediata havia sido neutralizada. No dia seguinte, 3 de novembro de 2019, a investigação entrou em uma nova fase. A casa no setor Itanhangá foi isolada para o trabalho da perícia técnica. O perito criminal Hugo foi designado para liderar a análise da cena. Sua tarefa era examinar os elementos encontrados na casinha e transformar as suspeitas de Débora em fatos científicos. A prisão em flagrante era apenas o começo. A condenação dependeria das provas materiais. O primeiro item de interesse foi o pano encardido encontrado ao lado do colchonete. Débora havia relatado um forte cheiro químico. A equipe de Hugo coletou o material em um recipiente selado para análise laboratorial. O resultado confirmou a presença de traços residuais de éter. O éter é uma substância com potente efeito anestésico. Em concentrações elevadas, causa rápida perda de consciência. Seu uso em um ambiente de cativeiro tem um propósito claro: incapacitar a vítima, eliminando qualquer chance de resistência durante o aprisionamento. A descoberta do éter era a prova do método que seria usado contra Débora. A atenção do perito se voltou então para a alça de metal no piso. A peça estava fixada com 4 parafusos. 3 deles apresentavam sinais de desgaste e oxidação, compatíveis com o tempo e a umidade do local. O 4º parafuso, no entanto, era diferente. Sua cabeça metálica era limpa e brilhante, sem qualquer vestígio de corrosão. A análise confirmou que o parafuso era novo e sua instalação recente. Isso indicava que a estrutura de contenção havia passado por manutenção. Era a prova de que o local não era uma sobra do passado, mas sim uma cela ativamente preparada para uso iminente. Alguém havia se certificado de que a âncora estava segura. As descobertas da perícia foram cruciais. Elas validaram cientificamente o relato da vítima. O que Débora sentiu por instinto, a ciência agora confirmava com evidências materiais. O pano com éter provava a intenção de subjugar. O parafuso novo provava a premeditação e o planejamento. O caso contra o suspeito se tornava significativamente mais sólido, apoiado não apenas em um testemunho, mas em fatos forenses concretos. As provas materiais coletadas pela perícia eram conclusivas.
Elas estabeleceram a função da cela e o método de subjugação. A investigação policial, então, buscou ampliar o contexto. Os agentes precisavam entender se a atividade criminosa era recente e se havia sido notada por outras pessoas. Para isso, iniciaram uma série de entrevistas na vizinhança do setor Itanhangá. Foi durante essa etapa que surgiu uma testemunha fundamental. Seu nome era a Sra. Nilda. Ela morava em uma casa próxima ao imóvel alugado pelo suspeito. Como residente permanente, ela estava familiarizada com a rotina do bairro e com as trocas de inquilinos temporários na casa de temporada. Em seu depoimento, Sra. Nilda relatou uma observação específica que havia feito nas semanas anteriores ao incidente. Ela notou que os cadeados na porta da pequena construção nos fundos do quintal eram trocados com frequência. Eram cadeados diferentes, de tamanhos e modelos variados. A observação era sutil, mas importante. Indicava que o acesso à casinha era controlado e que alguém se preocupava ativamente com sua segurança. O depoimento da senhora Nilda corroborava a descoberta do parafuso novo feita pelo perito Hugo. Ambos os fatos apontavam para uma manutenção deliberada da cela, provando que não era uma estrutura abandonada, mas sim um local em uso ativo. Enquanto o testemunho humano fornecia o contexto físico, a evidência mais reveladora veio da análise digital. Peritos examinaram o conteúdo do telefone celular apreendido com o suspeito. Em aplicativos de mensagens, eles encontraram conversas que expunham a natureza do crime. O homem trocava mensagens com outros contatos sobre a preparação do local para o que ele chamava de sessões. O termo sessões era um código. A investigação concluiu que a palavra se referia aos períodos de cativeiro e gravação de vídeos para extorsão. As mensagens continham detalhes sobre a aquisição de materiais e a confirmação de horários, sempre durante a noite. Essas conversas digitais eram a prova irrefutável da premeditação. Elas mostravam que a captura de Débora não seria um ato de impulso, mas sim a execução de um plano bem estabelecido. As mensagens também indicavam que o crime era uma atividade recorrente. A linguagem utilizada sugeria que outras sessões já haviam ocorrido. A casinha no quintal era, portanto, o centro de uma operação de extorsão. A combinação do testemunho da senhora Nilda com as provas digitais montou o quebra-cabeça final. A vizinha observou a preparação física da armadilha. As mensagens revelaram a intenção e o método do criminoso em suas próprias palavras. O caso estava selado. O caso de Débora Santana não ficou restrito aos arquivos da polícia. A notícia se espalhou por Caldas Novas e, em seguida, pelo país. A história de uma casa de temporada, um local associado ao lazer, transformada em uma câmara de cativeiro, gerou um impacto significativo na cidade. A economia de Caldas Novas depende diretamente do turismo. A segurança dos visitantes é um pilar fundamental para o setor. A repercussão do crime pressionou as autoridades locais a agir. A prefeitura e os órgãos de segurança pública iniciaram uma resposta coordenada. Uma consequência direta foi a implementação de uma fiscalização mais rigorosa sobre os imóveis de aluguel por temporada. Equipes foram mobilizadas para inspecionar as propriedades, verificando alvarás de funcionamento, condições de segurança e a legalidade das locações. O objetivo era garantir que outras armadilhas, como a do setor Itanhangá, não existissem. O incidente também expôs uma vulnerabilidade no setor privado de locações. Associações de hoteleiros e de proprietários de imóveis se reuniram para discutir novas práticas de segurança. Desses encontros surgiu a criação de checklists de verificação para as propriedades. Antes de serem listados para aluguel, os imóveis passaram a ser submetidos a uma inspeção, que incluía a checagem de todas as trancas, a vistoria de áreas externas como quintais e depósitos, e a garantia de que não havia estruturas anômalas ou modificações suspeitas.
Além das medidas institucionais, o caso inspirou uma campanha de conscientização pública. O foco principal era a segurança de hóspedes que viajam sozinhos, um público considerado mais vulnerável. A campanha divulgava recomendações simples, mas eficazes. Compartilhar a localização exata da hospedagem com familiares ou amigos, realizar uma inspeção completa do imóvel no momento da chegada e reportar qualquer elemento suspeito às autoridades imediatamente. O crime, na casa do setor Itanhangá, deixou um legado duradouro. Ele não resultou apenas na prisão de um criminoso, mas na implementação de mudanças concretas para proteger futuros visitantes da cidade. Um quintal em Caldas Novas é, por definição, um espaço de lazer. O local é associado a churrascos, a piscinas, ao descanso sob o sol de Goiás. A pequena construção nos fundos de um terreno, a casinha, serve para guardar ferramentas, carvão ou boias. Sua função é apoiar a atividade principal da casa, o repouso. O segredo guardado na propriedade do setor Itanhangá não era sobre lazer, era sobre cárcere e extorsão. A casinha era o centro de uma operação criminosa. Sua estrutura simples escondia uma cela de cativeiro. A alça no chão, a corrente de aço e o pano com éter eram as ferramentas de um método. O objetivo era atrair vítimas, subjugá-las e aprisioná-las por tempo suficiente para realizar gravações. Com o material em mãos, o criminoso iniciava a extorsão, exigindo dinheiro sob a ameaça de violência ou exposição. Era um negócio que dependia do silêncio e da vulnerabilidade de suas vítimas. O plano contra Débora Santana teria seguido o mesmo roteiro. Mas um fator determinante interrompeu o ciclo: a proteção materna. A força que moveu Débora não foi apenas o instinto de sobrevivência pessoal. Foi a responsabilidade de retornar para a filha que a aguardava. Esse propósito maior transformou o pânico em clareza. Guiou cada decisão, desde a fotografia silenciosa enviada para uma amiga até a desculpa calculada para sair da casa. A necessidade de proteger sua cria deu a ela a frieza para executar um plano de fuga em meio a um perigo iminente. Ela não lutava apenas por sua vida, mas pela continuidade da vida de sua filha. A pergunta central do caso permanece: que segredo cabe numa casinha de quintal? A resposta, neste caso, era um sistema de violência e chantagem, oculto pela normalidade de uma casa de temporada. A descoberta desse segredo, impulsionada pela coragem de uma mãe, não apenas salvou sua vida, mas também expôs uma falha de segurança que afetava toda uma cidade turística. A investigação e a prisão que se seguiram levaram a fiscalizações e a novas regras, tornando o ambiente mais seguro para outros visitantes. Um ato individual de resistência gerou uma mudança coletiva. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.